Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos esclarecer quem são as verdadeiras pessoas cheias do Espírito, de acordo com as Escrituras Sagradas. Segundo a ciência, nada está vazio. E como exemplo, ela usa uma garrafa cheia de água. E ao ser esvaziada a água desta garrafa, ela torna-se vazia, porque foi derramada aquela água. Mas esta mesma garrafa não está realmente vazia, porque ao ser derramada a sua água, ela torna-se cheia de ar. E este é o motivo pelo qual a ciência diz que nada fica realmente vazio. Esvazia-se de um para ser preenchido pelo outro. Este é o assunto que usamos para dar base ao nosso verdadeiro assunto, que é saber quando e quem são aqueles que estão realmente cheios do Espírito. Meus amigos, para compreendermos isto, é claro que precisamos partir do início de tudo. E como estamos falando do ser humano, precisamos ir em sua primeira aparição, ou seja, quando ele foi criado e do que ele foi preenchido, a partir das informações de seu próprio Criador. Mas para isto, iremos ler Gênesis 2, versículo 7, que diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus amigos, vimos claramente pelo texto que através das narinas do homem, Deus soprou nele a alma, que seria compartilhada entre todos que dele descendessem. Pois foi assim que o homem natural foi criado e enchido com o sopro de Deus através de suas narinas, tornando-se alma vivente. Ou seja, a condição de vida do homem natural é almática. Não é uma vida espiritual, mas sim uma condição do Espírito que lhe formou a partir do barro e lhe deu de seu fôlego, para que este passasse a ser uma alma vivente. Este é o motivo pelo qual a palavra deixa esclarecido que o primeiro homem, Adão, foi preenchido com alma a partir do sopro de Deus. Mas, para vermos isto, iremos ler 1 Coríntios 15, versículo 45 ao versículo 48, que diz: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. Meus amigos, a própria palavra não perde tempo em explicar que o primeiro homem natural também é espiritual. Pelo contrário, ela faz uma separação entre o primeiro homem, que é natural, e o segundo, este sim é espiritual. Para quem não sabe, infelizmente isso se tornou um problema e um ponto divisor entre muitos, que é a ideia da tricotomia. A tricotomia é a ideia de que Deus fez o primeiro homem corpo, alma, espírito, e ao pecar, este homem perdeu ou morreu
a parte espiritual. Em outras palavras, isto é chamado de tricotomia. Mas, de acordo com a palavra, não é assim. Pois ela diz que Deus fez o corpo do homem e soprou o fôlego através de suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Negar esta verdade é ir contra a própria palavra para defender ideias divergentes contra o nosso Criador. Nós, do canal Plantando a Verdade, não cremos em um homem tricotômico, corpo, alma e espírito, porque não tem base na palavra de Deus. O único ponto que tem base na palavra de Deus é a dicotomia, que é aquilo que declara que o homem foi feito corpo e alma, e ao pecar contaminou tanto a alma quanto ao corpo. Meus amigos, é como costuma dizer, para um bom entendedor, a palavra certa é o suficiente. Dito isto, cremos que ficou claro que Deus fez o homem a princípio corpo e alma, ou seja, não há nenhuma possibilidade do primeiro homem ser um ser espiritual. Assim define a própria Escritura Sagrada. Então, meus amigos, não adianta falar que é cheio do Espírito, sendo ainda um homem natural, porque a palavra é bem clara que o primeiro homem é unicamente corpo e alma, e a única forma deste homem fazer parte do reino espiritual é passar pelo processo de um nascimento espiritual, que é a única coisa que ele faz estar cheio do Espírito. Meus amigos, participar de coisas espirituais não nos faz ser espirituais. Pelo contrário, nos faz ver que somos naturais e carecemos urgentemente do nascimento espiritual para poder assim discernirmos as coisas espirituais. Assim como afirma a própria palavra em 1 Coríntios 2, do versículo 12 ao versículo 15, que diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucas, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Meus amigos, falar das coisas espirituais e até mesmo ler a divina lei não nos faz ser pessoas espirituais, pois a própria palavra deixa claro que para o homem natural é impossível compreender as coisas espirituais. Não sou eu quem diz, mas a própria palavra. Meus amigos, a única forma de sermos cheios do Espírito é através do nascimento espiritual, o qual o próprio Jesus declarou para Nicodemos a necessidade do nascimento espiritual, pois sem o qual é impossível entrar no reino de Deus. Mas, para vermos isto com mais clareza, iremos ler João 3, versículo 4, 6 e 7, que diz:
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Disse-lhe Jesus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos é nascer de novo. Meus amigos, as únicas pessoas que têm realmente o Espírito são aqueles que nasceram espiritualmente, e são estes que entrarão no reino de Deus, de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus. E só há uma forma disto acontecer com você: é crendo em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Pela nossa morte, juntamente com Ele, somos justificados do pecado de Adão, e pelo seu sangue somos lavados dos nossos próprios pecados. E em sua ressurreição, Ele nos dá de seu Espírito. Este é o verdadeiro nascimento espiritual. E todo aquele que creu, que passou por este milagre, não importa a sua nacionalidade, é um filho de Deus, porque tem a vida de Cristo em seu próprio corpo. E este é o único modo de alguém estar cheio do Espírito. O nascimento espiritual é o único modo pelo qual você e eu podemos afirmar que estamos cheios do Espírito. Então, meus amigos, como ficou provado, de acordo com a ciência, que nada fica realmente vazio, e como o homem é corpo e alma, e há uma necessidade de ser preenchido por um espírito, só há duas alternativas. A primeira é permanecer em pecado e ser propriedade do Espírito que atua nos filhos da desobediência. E a segunda, que é crer em seu nascimento espiritual e ser preenchido pela vida do Filho de Deus. E torno a dizer, é como diz a ciência, nada fica realmente vazio, pois a escolha sempre estará em suas mãos, até o último momento. Maranata, Maranata.